Norte de Israel. Conforme os textos bíblicos, foi aí, no século 9 a.C., que o profeta Elias teve vários encontros com anjos e com Deus, durante os quais ele recebeu avisos proféticos de secas e cataclismos. Com certeza, Elias é um dos mais importantes profetas da tradição israelita. Elias predisse coisas perturbadoras, que de fato vieram. Ele alertou sobre uma seca devastadora para Israel, que causaria muita fome. E também, o que é interessante, nunca se soube que ele tivesse morrido. Acredita-se que, de algum modo, ele foi levado para o espaço e vive pela eternidade. No encontro final de Elias com Deus, descrito no segundo livro dos Reis, o profeta é levado ao céu em um turbilhão, no que a Bíblia hebraica descreve como uma carruagem de fogo puxada por cavalos. Há uma história no livro dos Reis sobre Elias que narra esse estranho fenômeno aéreo, descrito de várias maneiras como sendo um turbilhão brilhante, uma nuvem de luz, claramente uma espécie de objeto no céu. A experiência de Elias detalha um objeto giratório ou um raio giratório que o levou para o objeto. Viram um redemoinho ir para cima dele e uma carruagem de fogo. A pergunta é, o que era giratório? A carruagem de fogo ou o raio que desceu e o levou para cima? Para os crentes, esse evento extraordinário é um milagre religioso. Mas não poderia Elias ter sido escolhido por seres celestes para propósitos de outro mundo? O que muita gente não percebe é que a primeira coisa que vemos de Elias não é a que diz que ele foi levado para cima por cavalos, mas sim por uma carruagem de fogo, inicialmente descrita como uma fornalha em fogo. Mas o que é uma fornalha em fogo? O fogo poderia ser de alguma máquina. Ele foi levado por um turbilhão, sabe? É só olhar, por exemplo, a decolagem do ônibus espacial. Existe todo um estrondo, um turbilhão de fogo de foguetes, etc. Colocado em contexto, fica fácil enquadrar o evento na categoria OVNI. Teria sido Elias um homem escolhido por seres extraterrestres para ajudar a corrigir o curso da humanidade? E se for assim, essa ajuda explicaria outros eventos bíblicos, mais incríveis ainda, entre Deus e a humanidade. Quem vê Elias vê uma embarcação, uma nave básica, uma carruagem de fogo. E então entram nela. Eles encontram os seres que são muito luminosos e que falam com eles, dão instruções. Manchester, Nova York, março de 1830. Um visionário de 24 anos, Joseph Smith Jr., publica o Livro dos Mormons e cria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Um movimento religioso hoje com mais de 14 milhões de seguidores. Incrivelmente, o Livro dos Mormons inclui relatos da interação pessoal de Joseph Smith Jr. com um ser de outro mundo. Joseph Smith teve uma espécie de visão. Ele escreveu que um anjo apareceu a ele, um anjo chamado Moroni. Esse anjo apareceu 3 vezes e disse a Joseph Smith que ele devia ir a uma determinada colina, que deveria empurrar uma pedra chata e encontraria uma caverna. E na caverna acharia escritos desconhecidos. Ele mostrou a Joseph Smith o local do tesouro escondido, placas douradas com escritos de algum outro lugar, uma nova revelação, um novo livro da Bíblia. E ele explicou que tinha vindo das estrelas Pleiades, de modo que a fonte do Livro dos Mormons é extraterrestre.
Smith descreveu várias outras ocasiões em que pareceu estar com esse extraterrestre, Moroni. Joseph Smith é interessante porque se encontra com seres míticos. A história de Smith é bastante peculiar, obviamente porque uma religião foi criada com base nos seus encontros. Podemos ver como quisermos. Podem ser seres de carne e osso ou anjos de verdade, mas serão sempre extraterrestres. Quanto a isso, não há dúvida. Houve o entendimento equivocado de que essas foram visitas de anjos, quando na verdade foram visitas físicas de viajantes do espaço. Seria possível o anjo Moroni, que instruiu Joseph Smith Jr., ser de fato um extraterrestre? E se for assim, seria o Livro dos Mormons uma evidência de que esses seres compartilharam informações com a humanidade? Lumbini, Nepal, século IV a.C. Foi nesse período que os contos de Jataka, antigos poemas budistas em prosa, foram escritos. Os formidáveis escritos documentam o nascimento sobrenatural e a vida do Supremo Buda, líder espiritual sobre cujos ensinamentos foi fundada a religião budista. Ele foi psiquicamente marcado por mensagens telepáticas de seres extraterrestres. A mãe de Buda é a Rainha Maia e acredita-se que ela teve um sonho uma noite. Sonhou com um elefante branco entrando em seu útero, pelo que ela concebeu e deu a vida a Buda. O Buda, acredita-se, atingiu a iluminação depois de meditar um longo tempo sob uma árvore. A iluminação se chama Nirvana. No budismo, há uma história interessante de Buda se encontrar com os chamados Devas, espíritos especialmente luminosos. Devas são como super-humanos, como super-heróis. Eles podem voar, vivem muito tempo, são muito fortes, muito mais altos do que os humanos. Eles também têm naves que ajudam a voar. Devemos nos perguntar quem são esses Devas. De muitas formas parecem ser extraterrestres. Buda escreveu sobre esse estado que chamou de Paranirvana, como sendo um estado de contato com os imortais. E outras tradições dizem que isso se dá quando se faz contato com os deuses. Muitas figuras religiosas tiveram experiências de tipo extracorpórea. O próprio Buda disse que podia alcançar várias dimensões interagindo com seres diferentes. Podem existir outras dimensões, outras realidades em paralelo conosco, contendo extraterrestres. Serão os estranhos relatos de Elias, Joseph Smith Jr. e Buda, uma prova de que seres divinos influenciam a humanidade há milhares de anos. E se for assim, as palavras desses profetas, quando vistos em conjunto, revelariam mesmo um grande plano para a espécie humana. Persépolis, Irã. Aqui, 50 quilômetros a nordeste da cidade de Shiraz, estão as ruínas de uma antiga capital. Construída pelo conquistador persa Dário há mais de 2000 anos, Persépolis já foi uma poderosa cidade que, segundo a lenda, era protegida por um poderoso deus chamado Ahura Mazda. E gravado na pedra, acima do que resta das ruínas de um prédio chamado Triplon, há a representação de um antigo deus que está dentro de um disco alado. Ahura Mazda era central na antiga religião persa, o zoroastrismo, e nas experiências de um profeta chamado Zaratustra, que viveu há 2600 anos. Zaratustra foi o fundador de uma religião. Ele era de um lugar perto da Pérsia atual, quer dizer do Irã. E ele recebeu a visita de Ahura Mazda, um encontro divino que levou à mais importante forma de monoteísmo da região, que precedeu
a forma egípcia de monoteísmo e foi muito anterior à forma hebraica ou cristã. Segundo antigos textos do zoroastrismo chamados Avestas, o primeiro encontro de Zaratustra com Ahura Mazda ocorreu no topo de uma montanha envolta em nuvens e banhada por uma luz misteriosa. Zaratustra traz essa ideia de que há um só Deus. É literalmente o Deus da verdade. E a verdade é um princípio central da visão de mundo do zoroastrismo. Certo e errado, bom e mal, branco e preto, contrastes fortes. E você deve se identificar com os bons e procurar a verdade. Alguns pesquisadores acham que essas profecias divinas são prova de que o profeta Zaratustra seguia o comando de um ser extraterrestre, que talvez tivesse vindo à Terra para espalhar as sementes do que hoje se chama civilização. Quando vemos Zaratustra se encontrar com Ahura Mazda, somos confrontados com a noção de seres humanos que encontram inteligências não humanas. Os encontros são indicativos de que foram físicos, são encontros com alguma coisa de um outro mundo, mas físicos. Temos de nos perguntar, eram só frutos da imaginação de nossos antepassados ou eles de fato existiram? São entidades extraterrestres ou alienígenas que vieram e fizeram um tipo de programa de troca de informação e orientação entre culturas e entidades que querem ajudar essa cultura. Mas por que seres extraterrestres usariam humanos para moldar nossas religiões, nossa política, nossa ciência? Haverá talvez um plano extraterrestre para a espécie humana? Algo que tente nos conduzir a nosso próprio destino, talvez final. Você tem que se perguntar, digamos, por que eles se preocupam? Por que querem nos ajudar, nos dar profecias, nos instruir a viver melhor? Mas acaba parecendo natural. Nós somos como seus filhos. Tentamos defini-los como grandes profetas, grandes líderes, mas na verdade foram grandes místicos. E a história de um grande místico é a história de alguém que tem parte de seu ser na nossa realidade e parte de seu ser em outra realidade. São pessoas que puseram um pé nesta nossa dimensão, mas também em outra dimensão. Profetas, escolhidos por seres de outros mundos e que levam mensagens que mudaram o destino da humanidade. Haveria um plano traçado que continuamos até agora a desconhecer. Talvez a verdade ainda esteja escondida, esperando para ser descoberta. Ou talvez seja revelada quando eles voltarem.